Olá, queridos. Estamos com saudade de todos vocês. E nós abrimos esse parêntese, esse momento, para a gente refletir e para a gente crescer junto na nossa meditação, para a gente ruminar na palavra de Deus. Então, em virtude dessa necessidade que temos de constantemente estarmos aprendendo de Deus, porque isso faz parte de um verdadeiro discípulo de Jesus, ouvir o Senhor e aprender a sua palavra, nós estamos agora nessa série de meditações. E nós queremos nessa manhã, nesse dia, aproveitar o ensejo para aprendermos 4 maneiras para se ouvir a voz de Deus. E dentro disso, nós vamos começar por considerar a palavra de Deus um caminho para conhecermos melhor a presença do Senhor. Então, a primeira maneira de se ouvir a voz de Deus é através da sua palavra, através da palavra de Deus. Como disse o apóstolo Pedro, disse: passará os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Também escrita por Isaías, também a palavra de Deus diz: seca-se a erva, caem-se as flores, mas a palavra de Deus subsiste sempre e eternamente. Agora, observando que o que o próprio Jesus disse lá no livro de João, no capítulo 14, no versículo 21, Jesus ele diz o seguinte: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então não podemos desconsiderar a palavra de Deus, ela é esse instrumento vivo, eficaz, que corta desde a divisão da alma e do espírito e toca entre as juntas e medulas. Ele é a principal via de Deus de desfazer as obras do diabo, de desfazer o engano, de trazer luz para a nossa caminhada, é através da palavra de Deus, meu querido. Então isso vai te trazer sabedoria para te guiar em tempos de dificuldade, para você educar seus filhos, para você ser um bom marido ou uma boa esposa, para você ser um homem ao máximo. Não podemos desconsiderar a nutrição vinda da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é alimento. Como o próprio Senhor lhe disse lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 8, e no versículo 2 em diante, lá nós podemos verificar o que o Senhor falou através por boca de Moisés. Por boca de Moisés, lá no livro de Deuteronômio, que observe aí, acompanhe conosco essa leitura tão linda, tão maravilhosa, tão instrutiva que que Deus nos deu por boca de Moisés. Diz o seguinte assim, por boca de Moisés, diz o versículo 2: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para quê? Para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Olha só a importância disso. E no versículo 3, qual foi a importância? Por que a finalidade disso? Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender o valor da palavra, que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Então nós vemos aqui a importância da palavra de Deus. E sobre isso, o Senhor ele vai se revelar. Quando nós nos alimentamos da verdade, que é pão, que nós vemos aqui, que é o pão que alimenta, o Senhor ele vai se revelar para nós. A nossa visão de Deus e da realidade vai ser aberta. Aí nós não vamos ser enganados pelo mundo. Nós não vamos ser enganados pelo mundo. O próprio Jesus ele fala sobre o sermão que ele deu sobre o pão da vida. Quando aquelas multidões vinham, as multidões estavam vindo de Jesus por causa que eles tinham comido pão. O próprio Jesus disse: vocês não vieram a mim por causa dos sinais que eu operei no vosso meio, mas vocês vieram a mim porque vocês comeram o pão e vos fartastes. E o Senhor fala sobre o verdadeiro pão. Ele disse: o verdadeiro pão não foi Moisés que vos deu. O verdadeiro pão
foi o Pai que vos deu. Então ele estava apontando também para si. E ele está aqui, ele é o pão da vida. Eu sou o pão da vida, o Senhor disse. Então quem comer deste pão da palavra de Deus vai realmente ter esse suprimento, essa graça, vai ter esse entendimento, porque se nós nos alimentarmos da palavra de Deus, a nossa mente, a nossa consciência vai estar livre de todo engano, porque nós precisamos do alimento para atiçar, para estimular o nosso metabolismo espiritual, porque nós não somos só corpo. Nós não somos só corpo, nós somos um corpo que tem uma alma, que se movimenta através do sopro de Deus. Então, toda essa tricotomia, ela é alimentada, ela é alinhada pelos ditames da palavra de Deus. Então, para que a gente se torne um melhor pai, um melhor filho, um melhor marido, uma melhor esposa, um melhor instrumento de Deus na sociedade, porque nós estamos vivendo numa época de crise de valores, numa crise de referenciais, nós estamos vivendo em um tempo de uma desconexão geracional, desconexão onde os filhos não honram os pais, onde os pais não reconhecem os filhos. Existe hoje uma dissociação de valores existenciais. Mas quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, nós nunca vamos quebrar os seus princípios. Nós nunca vamos deixar de reconhecê-los. E uma coisa, um grande engano hoje, um grande engano que tem sido perpetrado hoje, dentro, às vezes, inclusive às vezes até dentro da igreja, é que o simples não pode interpretar as escrituras, não. A palavra de Deus, ela pode ser o simples pode interpretar a palavra de Deus como qualquer teólogo, qualquer teórico da palavra de Deus. Se nós nos dispusermos o nosso coração a ouvi-lo de todo o coração, a Bíblia diz, conforme Jeremias, no capítulo 29 e no versículo 3, buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o vosso coração. E ele se deixaria achar, ou seja, o entendimento, o coração de Deus está voltado para aqueles que são simples. Então, a dádiva de entender a palavra de Deus não foi dada só aos eruditos, só que a gente tem uma impressão que a palavra de Deus ela sempre vai mais ser apreciada quando ela é transmitida por boca de eruditos. Não, mas a gente vai ver que a palavra de Deus ela se tornou conhecida do mundo através de pessoas simples. É só estudar um pouquinho a história da igreja, é só estudar um pouquinho, ler o livro de Atos, nós vamos ver os atos de Deus através do seu Espírito, inspirando pessoas simples para pregar o Evangelho, escolhendo pessoas que o mundo não considerava elas. Nós vemos Pedro, que era um homem, que era um pescador, e a maior parte, não foram muitos, como diz a palavra de Deus, não foram muitos os eruditos, não foram muitos instruídos segundo a carne, que Deus escolheu. E Deus, hoje, através da sua direção, Ele está trazendo graça sobre você. Essa chuva serôdia que rega a terra nesses dias difíceis, vai estar sobre a tua casa, vai estar sobre a sua vida. Você vai ser capaz de ser mesmo esse pai de destino para os seus filhos, para a sua geração, para que você venha trazer entendimento para eles. E nós vemos isso quando Deus ele omitiu o conhecimento das suas parábolas, quando ele explicou que a muitos ele tinha dado ouvidos para não ouvir e olhos para não ver, mas para os simples Deus daria isso, como foi o caso dos discípulos. Para eles foi liberado os segredos da palavra de Deus. Então, quando ele estava falando sobre a parábola do semeador, ele explicou isso, com a parábola dos talentos, o entendimento disso é dado aos simples por boca do próprio Deus. Amém? Então, nós não podemos desconsiderar a palavra de Deus de modo algum. Ela é fator principal no avanço do nosso relacionamento com Deus. É por isso que a Bíblia diz lá no livro de Hebreus,
lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, e no versículo 6, a Bíblia diz: aquele que quer se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Como é que nós sabemos que Deus vai nos abençoar? Através da sua palavra, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Uma segunda maneira para se ouvir a voz de Deus é através da direção dada pelo Espírito Santo. Da direção dada pelo Espírito Santo. Olha só o que a Bíblia diz lá no livro de João. No livro de João, no capítulo 16. João, no capítulo 16, e no versículo 7 e no versículo 8, ele disse que importava que ele fosse, porque se ele não fosse, o Consolador não seria enviado. O Consolador, veja aqui, que não é só a palavra de Deus, essa direção, esse misto entre aquele que é o Senhor da Seara, que é o Espírito Santo, e a palavra dita por Deus. Então veja bem que a direção de Deus não foi para dar apenas para que ele fosse deixar um livro para que fosse de guia para o povo, não. Ele dizia assim: se eu não for o Consolador, não virá. Tanto é, vamos ler a palavra de Deus aí, acompanhe comigo a leitura do Evangelho de João, no capítulo 16, João, no capítulo 16, e no versículo 7, diz assim a palavra de Deus: mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for o Consolador, não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo, ele é aquele que nos traz entendimento. Sabe por quê? A palavra não é só código linguístico. A palavra não é só um conjunto de normas técnicas de conduta do comportamento. A Bíblia, a palavra de Deus diz através do próprio Jesus, no livro de João, no capítulo 6, versículo 63, que as minhas palavras são espírito e vida. Então nós não podemos, de modo algum, compreender efetivamente a vontade de Deus se não for por uma direção dada pelo Espírito Santo. Quer ver isso? Vamos ler um pouquinho sobre Atos no capítulo 13 e no versículo 2 até o versículo 5. Quando estava se levantando a proposta de mandar missionários em emancipação do reino de Deus, para que fosse separado aqueles que seriam enviados aos gentios, quem foi que separou Paulo e Barnabé? Foi por direção do Espírito Santo de Deus. Foi por direção do Espírito Santo. Veja só o que diz aí. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me Barnabé e Saulo para a obra que tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, o despediram. E assim estes foram enviados pelo Espírito Santo. Então, a obra de Deus, ela é uma direção do Espírito. E como é que nós recebemos essa condução do Espírito? Nós vemos aqui no texto, jejuando e orando, para gerar intimidade, para gerar pessoalidade, para gerar fraternidade com o Eterno. Nós precisamos do Espírito Santo. O Espírito é Deus habitando dentro de nós. Interessante, quando Deus criou o homem lá no jardim, ele fez o corpo, e depois de ele ter feito o corpo dele, da terra, da base estrutural, de toda a substância química, da matéria da terra, o Senhor, ele soprou seu Espírito para tê-lo dentro de nós. E o Espírito Santo, ele coloca em harmonia a nossa estrutura orgânica, a nossa mente com a mente de Deus. É impossível nós termos entendimento do propósito de Deus se nós não tivermos intimidade com o Espírito Santo através da oração, através da leitura e através de uma sujeição do Espírito Santo para que ele nos traga a direção em toda a verdade.
É por isso que nós não podemos jamais desenvolver a nossa vida cristã se não for para uma vida de intimidade com Deus. E acredite, e baseado nisso que eu estou falando, ser cristão é muito mais do que simplesmente conhecer doutrinas corretas. Ser cristão é ter um relacionamento restaurado e vivo com o Senhor. Ser cristão é mais do que ter uma doutrina. E nós vemos isso. Como é mais do que ter uma doutrina? Eu tenho que parar para ouvir Deus. Eu preciso ouvir o Senhor. Olha só o que a Bíblia diz em Êxodo, no capítulo 13, no versículo 26. E por boca de Moisés, e disse: se ouvides atento à voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que envirei sobre os egípcios. Eu sou o Senhor que sara. Quando Deus, Ele quer que a gente pare para ouvir. E quem nos convence do pecado, do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo. É Ele que faz o nosso coração se quebrantar. É Ele que nos leva aos pés do Senhor. Então não podemos desconsiderar isso, precisamos nos apegar ao Espírito Santo. Ele é o Senhor da seara. Isso está lá no livro de Mateus, no capítulo 9, no versículo 38. Que nós devemos rogar ao Senhor da seara para que Ele mande mais trabalhadores. Então, é o Espírito Santo que vai e conecta essas pessoas iluminadas, apaixonadas, para que elas sejam esses instrumentos da verdade. Então, nós devemos orar, inclusive nesses dias, para que Deus venha aplacar essa sentença nefasta das trevas, para que, pela disposição dos agentes da justiça de Deus, guiados pelo Espírito Santo, a glória de Deus venha encher a terra. Amém? E uma outra direção importante aqui, uma maneira de ouvir Deus, é a indicação que nos é dada por outro cristão. Deus sempre vai usar pessoas. Acredite aqui, com frequência, a voz do Senhor chegará até nós por intermédio de outra pessoa. E o Senhor requererá de nós que sejamos humildes para recebê-la. Por todas as Escrituras, o Senhor gerou sua palavra de um modo que requereu humildade por parte daqueles que a recebiam. Ele falou lá no livro de Isaías, no capítulo 53, ele diz: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Ele foi moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele não tinha parecer e nem formosura, nenhuma beleza havíamos para que o desejássemos. Então é muito importante entender o sinal de Jesus para os nossos dias. Nós vemos que quando Jesus veio ao mundo, Ele não veio por uma aparência desejável. Ele veio, inclusive, na cidade mais renegada da sociedade israelita. É por isso que ele é chamado Jesus o Nazareno. Ele veio de Nazaré, né? Das bandas da Galileia dos gentios. Ele nasceu numa estrebaria em Belém, né? Num local onde as questões sanitárias não eram muito satisfatórias. Não havia lugar para ele na estrebaria. Não havia lugar para ele. O Senhor nasceu no estábulo, dentro de uma manjedoura. É por isso que o apóstolo Paulo fala lá, né? Baseado nisso, nós vemos lá que Deus, Ele tornou louca a sabedoria deste século. O Senhor disse assim, lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26, é muito importante que você ouça isso. Olha só aqui, vamos ler aqui para a gente já terminar, a gente chegar na nossa conclusão da nossa meditação nessa manhã, que diz assim a palavra de Deus: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, pelo contrário,
Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada aquelas que são, a fim de que nenhuma carne se glorie diante dele. Então, nós precisamos aprender através disso, que nós, dependendo do vaso que Deus vai usar, nós precisamos ter humildade, porque essa é a infraestrutura da transformação. Nós só vamos receber mananciais de águas quando nós nos tornamos ovelhas do seu pasto, quando nós nos permitimos a ouvir a voz do Senhor soar no jardim. Senão a gente nós perdemos essa conectividade e somos expulsos do lugar de deleite, como foi o caso de Adão, do primeiro Adão. Então nós devemos dar ouvidos ao segundo Adão, que foi criado em espírito e em verdade. Então nós não podemos, Deus ele sempre vai usar pessoas. A pregação da palavra de Deus é pelo vaso frágil do ser humano. E nós devemos ver que todas essas limitações do ser humano, nós precisamos considerá-las. Mas Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para se arrependa. Então a palavra de Deus, ela, independente do vaso frágil e simples que é o instrumento de Deus, Deus ele nunca vai mentir. A palavra continua sendo viva e eficaz. Amém? Em último lugar, nós devemos entender que Deus fala através de sonhos e visões. Foi através dessa profecia de Joel, no capítulo 2, que Pedro começou o discurso dele falando sobre o cumprimento da profecia que estava sendo posta, que estava acontecendo, e hoje nós vivemos essa realidade. Ele diz que nos últimos dias, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visão. Olha só que presta bem atenção. Lembre-se, sonhos e visões são a linguagem do Espírito nesses dias. E pastor, como é então? Quer dizer que Deus fala mesmo através de sonhos? Fala. Está entendendo que essa capacidade de interpretação é vinda do Espírito. Nós vemos isso através da vida de José, que Deus trouxe a capacidade de interpretar sonhos e de visão. Tá? Deus trouxe isso para a vida de José, um homem divinamente inspirado. Nós vemos isso na vida de Daniel, lá no capítulo 1. Nós vemos que Deus deu sabedoria em toda a ciência para os seus 3 amigos, mas para Daniel, Deus deu a capacidade de interpretar sonhos e ter visão. Então isso vem de Deus, isso vem através do Espírito de Deus. Mas, pastor, é um campo meio que uma linha muito tênue, porque é um ambiente de incerteza, não tem uma base estrutural. Sim, a palavra de Deus, ela sempre vai ser utilizada para julgar a profecia, para julgar a visão. Mas preste bem atenção, o Senhor ele sempre vai fazer uso de sonhos e visões para nos introduzir em suas maneiras de agir, que não são nossas, em sua linguagem, que não é nossa. Sonhos e visão são linguagem do Espírito, e na linguagem do Espírito, uma figura vale mais do que 1000 palavras. Então, para finalizar aqui, como é que eu posso ter essa capacidade de interpretar sonhos? Presta bem, primeira coisa, nós devemos santificar o vaso. E como é que se santifica o vaso, que é a fonte dos sonhos e visões? Eu preciso buscar o Senhor. Eu preciso andar em linha com a palavra de Deus. Eu preciso buscar, me santificar, me purificar, para que o ego não domine. Porque senão, a interpretação, os sonhos vão vir com motivações humanas. Vão ser apenas manifestações do eu e das necessidades humanas, como diz a ciência. Mas quando nós nos colocamos à disposição de Deus, verdadeiramente nós nos tornamos canais de Deus. É por isso que a Bíblia diz, lá no livro de Isaías 60, dispõe-te e resplandece, porque já vem a tua luz. A luz é referência, sempre foi. Luz é referência, luz é orientação, luz nos traz segurança. E o Senhor disse lá no livro de João, no capítulo 8, versículo 12,
Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Salmo capítulo 119, versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos. E Jesus também disse, o Senhor disse também, através da boca de João, que o verbo se fez carne e habitou no nosso meio. Se nós temos comunhão com o Senhor, nossa mente, nosso intelecto, nosso ser integral vai resplandecer a glória de Deus. E em outro momento nós vamos esclarecer melhor como é que funciona essa questão de sonhos e visões. Deus abençoe a todos. Eu queria só provocar você nessa manhã para estar perto, mais perto do Senhor e reconhecê-lo quando as suas movimentações em nosso meio, como igreja, como eclésia, em nome de Jesus. Deus abençoe você, meu querido. Tenha um dia abençoado e edificante em nome de Jesus. Amém.